Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Hoje é minha última live dos 21 dias, claro. Vai ter mais. Continua. Olha quem apareceu aqui. Finalmente, né? Só na última live que aparece. Que isso? Melhor aparecer do que nunca aparecer, né? Bom dia! Eu já vi isso. Calma. É só vamos aqui colocar um. Vamos lá. Tá bem, eu chamo. Eu te chamo. Vamos deixar o pessoal entrar. Mas eu vou te chamar pra tomar. Aqui. Tom, tom, tom. Estou à espera. Apresentações. Bom dia, bom dia. Já tô aqui esperando por ela. Waiting for Sibeli. Yes, only. Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Sim, e contigo? Tudo bem também, graças a Deus. Só acertar aqui meu Olá, celular. bom dia! Tá fazendo eco. Fala pro Giovanni diminuir o som. Faz eco. É que tá pelo computador também. Deixa eu. Ah, ok. Vamos esperar a pessoa entrar. Sim, enquanto isso eu vou ajustando aqui, meu. Tá bom assim? Acho que não, né? Coloca mais perto, não sei se consegue. Aham. Acho que eu vou ter que segurar. Sim, tem problemas técnicos. Temos algum tempo. Vai arrumando aí, porque a gente vai ainda esperando um pouquinho o pessoal entrar. Certo. Daqui a um minuto e tal, a gente começa. É que eu me programei aqui pra entrar pelo computador e não deu muito certo no computador. Aí vou ajeitar aqui o celular. Chique. Ai, obrigada, Giovana. Tirar aqui. Melhorou? Bom agora? Melhorou. Se quiser, Melhorou? ainda pode colocar filtro, porque vai começar. Mas só se quiser. Tá. Não.
Obrigada, produção. Também te amo. Mestre, exatamente. Exatamente. Vamos lá? Vamos Vamos lá. nisso? Vamos. Então, gostaria que primeiro desse uma introdução, pronto, que é relacionada a você, do que você faz. Fala um pouquinho de você para nós, para quem não te conhece. Então, bom dia a todos, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Helena pelo convite e dizer que eu sou sua fã, que eu te admiro, né? Tão jovem assim, já trazendo conteúdos tão relevantes, tão importantes para a gente. E Giovana, você está conduzindo com maestria a educação aí da sua filha. Parabéns, tá? Eu quero ser uma mãe igual você para minha filha também, porque se a minha filha crescer igual a Helena e for seguir esses caminhos aí, eu tenho certeza que cumpri a minha missão, tá? Estou no caminho certo. Então, vou me apresentar, tá? Meu nome é Cibele, eu sou aqui de Campo Mourão, Paraná, e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Minha história profissional. Eu sou formada em contabilidade, tenho pós-graduação em controladoria e eu atuei nessa área por 10 anos. E depois, com o nascimento prematuro da minha filha, eu deixei de atuar nessa área, né? E porque eu percebi que era importante eu estar ali presente cuidando dela. Fiquei um ano, um ano em casa com ela, e aí depois aquilo começou a me incomodar, porque eu percebi que eu tinha que voltar a trabalhar. Foi aí que eu pensei, poxa, mas o que que eu vou fazer agora? Eu vou empreender, eu vou buscar emprego, o que que eu vou fazer, né? Aí nesse meio tempo, um amigo meu me apresentou uma possibilidade, eu achei interessante e eu resolvi empreender. Abri um negócio, o negócio prosperou, teve sucesso. Não sei se elas estão aí, mas se tiver, vou mandar um abraço aí para Fernanda, para Karine, tá? E para o pessoal aí, o restante do pessoal que está em outras cidades. Então, o negócio prosperou, deu certo, mas ao longo do tempo, eu percebi que esse trabalho, ele não me dava a qualidade de vida que eu queria, que eu buscava, né? Então, eu queria ter mais tempo para estar com a minha família, para fazer as coisas que eu gosto. Eu queria ter um trabalho que me desse a possibilidade de trabalhar de onde eu estivesse, trabalhar da minha casa, que eu pudesse viajar e, estando em viagem, eu pudesse trabalhar, né? Então, essas questões pesaram bastante, porque o meu trabalho atual, o meu negócio, ele exige que eu esteja presente ali, né? E isso não condizia com o que eu buscava. E aí, o que que acontece, gente, no meio desse processo todo de pensamentos, e aí acontece a pandemia. E assim, não sendo insensível com as pessoas que estão sofrendo, com os familiares que estão perdendo seus entes queridos, mas para mim, na minha vida, foi um presente de Deus, sabe? Porque foi um momento que eu pude estar em casa, pude refletir sobre o que importava para mim, não somente nessa parte profissional, mas em muitas áreas, né? E aí foi que eu decidi que era importante, sim, estar pensando aí num processo de transição de carreira. E aí foi a origem de tudo. E aí estamos em meio ao processo. E hoje nós estamos aqui para contar para vocês como foi tudo isso. Oh, nossa, que guerreira, né? Passar por tudo isso, né? Guerreiros, né? Porque, você e seu marido. Muito bom que vocês conseguiram passar por isso, então conseguindo evoluir. E eu também, por acaso, senti muito que essa quarentena foi meio uma alavanca para várias pessoas, porque elas não passavam tempo com elas mesmas. Estavam na Exato. rotina e elas não passavam tempo com elas mesmas, porque algumas vezes a gente tem que passar tempo com a gente. A Sim, gente só nosso e conversar conosco. E eu acho que, pra mim, eu sei que as pessoas também estão, várias pessoas estão sofrendo em relação a isso.
Mas pra mim, isso também foi uma boa coisa, porque agora que eu tô começando a fazer coisas tanto relacionadas à internet e as outras coisas, e tô descobrindo mais de mim mesmo. E eu acho que eu, tipo, até gostava de ter melhor escola, ter a escola dentro de casa. Por quê? Porque isso é o que a gente que escolhe se a gente quer estudar ou não. É o como a gente usa o nosso tempo para estudar ou não. Na Exatamente. escola a gente é obrigado, mas aqui em casa podemos escolher o horário que a gente quer fazer as coisas e o horário que a gente quer descansar. É uma coisa diferente. Concordo. E eu amei a tua história, eu achei muito incrível. Por acaso não tinha ouvido toda essa. E eu acho que vocês são os guerreiros e ainda bem estão evoluindo, estão conseguindo passar por tudo isso. Obrigada. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, da minha história, basicamente seria isso, né? Então, aí dentro desse processo todo de transição, é necessário a gente destacar quais são os pontos cruciais, importantes ali para que a gente faça essa transição, né? De uma forma tranquila, com sucesso mesmo, né? Então, se você quiser, Eu achei. Fala, desculpa. não, se você quiser me fazer alguma pergunta, eu tô Não, aqui. eu vou fazer várias perguntas, mas eu achei muito engraçado aqui que falaram, quarentena pra mim não foi uma alavancada, foi um foguete. Mas é bem isso mesmo, Helena. Eu acho assim que quando você busca o autoconhecimento, quando você está focado em você, o negócio você que produz seus resultados, né? Então esse momento que esse momento da quarentena que nos possibilitou essa busca de autoconhecimento, você parar, pensar, produzir mais, eu acho que não tem como não alavancar mesmo, né? Não tem como não voar, igual foi colocado aí. Quando eu lembro de voar, é que eu comecei a fazer uns exercícios aeróbicos que eu vi de uma pessoa que tá fazendo lives. E ele começou a fazer um exercício assim, e parecia mesmo que a gente tava voando. E tá dando muitos braços mesmo em meio que a gente começou a fazer exercício. Só lembrei disso. Mas agora eu vou fazer umas perguntas. E eu sei que a Sibeli se preparou para dar várias dicas cruciais para quem precisa transição de carreira. E ela falou, tem várias coisas para falar em relação a isso que ela me falou. Só que eu queria, antes disso, fazer umas perguntas para a gente um pouquinho aprofundar o que é mudança de carreira. Que todo mundo sabe que é mudança de carreira, mas tem várias perguntas. Se quiserem já perguntar, eu já vou fazer umas perguntas que eu tenho. Mas se quiserem acrescentar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, já falem agora, entendeu? E depois a gente vai lendo, eu vou lendo e ela vai também respondendo a vocês, se vocês têm alguma dúvida. E se calhar não acham que realmente, ou nem pensam em mudar de carreira, mas algumas vezes pode ser um medo. Ou, por exemplo, começando a pensar que normalmente é aquilo que você quer para sua vida. E talvez a gente te ajude nesse vídeo. Então, vamos lá. Como é que foi a mudança de ambiente? Foi uma mudança muito radical? Como é que se sentiu? Olha, na verdade, para mim foi uma mudança muito positiva, porque eu gosto de estar em casa e esse estar em casa estava diretamente alinhado à qualidade de vida que eu buscava, né? Então eu buscava um trabalho onde eu pudesse estar trabalhando dentro de casa ou de onde eu estivesse, né? Então, para mim, essa mudança de ambiente foi muito positiva. Qual a dificuldade que eu tive, na verdade, em relação a essa mudança de ambiente? Foi adequar dentro de casa as minhas rotinas diárias. Então, assim, quando você traz o seu trabalho para dentro de casa, você tem essa dificuldade. Então, você precisa ser muito disciplinado, você precisa ter ali muito controle, na verdade, né? O ideal é ter uma agenda ali para você controlar suas rotinas, o que você precisa produzir, o que, que você precisa desenvolver durante o dia, para que você não se perca. Então, no começo eu fiquei um pouco perdida em relação a isso, em relação à minha rotina produtiva. Eu tive um pouco de dificuldade, mas em relação ao ambiente,
foi muito positivo. Eu amo estar em casa, eu posso acompanhar melhor a minha filha, eu posso me alimentar melhor, eu posso. A qualidade de vida é outra, né? A única situação, a única questão é essa mesmo, de adequar uma rotina produtiva você trabalhando de casa. Então, o ambiente me influenciou nessa questão aí. Ah, sim. Na verdade, o comentário aqui que eu queria falar é o Sérgio Bortolucci, exatamente. Que é aquele que ele fez um exercício assim, e depois que eu também, quando eu pensei em voar. Porque realmente parecia que a gente tava voando, porque a gente fazia uns assim, depois uns assim. Pronto. E eu tô toda dolorida. Continuando. Ah, então, isso é importante também, né? Olha, eu não. Ai, meu Deus, meu Opa, pedestal caiu. aqui não tá dando muito certo. Deixa eu colocar esse copo aqui, mano. Tira, Coloca tira. um livro atrás, um livro Tira. grosso, vários livros atrás. Eu vou colocar um copo aqui, acho que os improvisos aqui, né? Ai. Então, isso é muito importante também, né? Eu não tinha prática nenhuma de atividade física dentro da minha rotina. E mudando o ambiente, estando dentro de casa, eu consegui incluir isso daí dentro da minha rotina, né? Então eu faço ali atividade física assistindo aula no YouTube, eu acompanhando o próprio Sérgio e vários personagens aí que trazem conteúdos assim que agregam bastante pra gente, né? Então é mais um ponto positivo que na mudança aí do ambiente. Foi bem legal isso. Aqui falaram que, pronto, a minha mãe, pronto, ela falou que trabalhei comigo debaixo dos braços. E a arquitetura e as obras me permitiam isso. Que Também legal, muito bom. Fantástico, né, Giovana? Quando a gente tem essa possibilidade. Muito legal. não ia comentar muito sobre isso, mas também a minha mãe, quando ela estava fazendo o mesmo formando de arquitetura, ela estava já com a barriguinha de eu estava ali. Então, quer dizer que eu me formei também em arquitetura. Também sou arquiteta, gente. Que Só tava muito pequena para saber disso, tá? era ouvinte ali de tudo. Como que é? Você participava como ouvinte ali dentro do ventre da mãe. Exatamente. Eu não dava sinais, entendeu? Eu batia assim, essa era a resposta, entendeu? Sim, Trabalhar por resultado é exatamente o que estás a fazer. Que isso é muito melhor do que só trabalhar por horas e vender horas. exatamente. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Não, mas sobre o ambiente, para mim, basicamente foi isso. Ok. Então, tem muita pressão psicológica em relação a isso? Pressão psicológica, na verdade, eu diria que a principal dificuldade que a gente tem no campo mental em relação a essa transição de carreira saber as dúvidas, né? Porque você já tem algo certo, algo que está te dando um retorno financeiro, que é garantido. Travou, fala de novo. Então, só voltando aqui, a dificuldade, na verdade, é em relação às incertezas, porque você está construindo algo que você não sabe ainda quais são os resultados quanto tempo vai levar para você ter resultado, se terá resultados. Então, no campo psicológico, a gente tem esse tipo de pressão, essas pressões que a gente acaba tendo que trabalhar isso e entendendo que é um processo de construção, que você vai levar um tempo para conseguir construir isso e essa nova carreira te traga resultados, né? Aí depois, mais lá à frente, nós vamos falar que é importante a gente estar fazendo para que a gente tenha essas questões aí minimizadas, né? Mas é basicamente isso, as incertezas, insegurança, se essa nova carreira ela vai te dar o retorno financeiro, os resultados que você precisa, que você almeja, né?
falaram que vendia produtos na rua com os filhos juntos. Então, pronto. Fantástico, Entendem? fantástico. É Ah, a ordem, né? A família. Família primeiro que o trabalho. Muito legal. Eu também não hesitei, não tive dúvidas quando a minha filha nasceu prematurinha, né? Ela nasceu muito pequenininha, chegou a pesar menos de 1 quilo. E aí eu falei, não, chegou a época de voltar a trabalhar, era muito pequenininha ainda, e eu falei, não, ela precisa de mim. Então eu não hesitei. Eu tive o apoio do meu chefe na época, uma pessoa incrível, eu admiro muito ele. E ele falou assim: você tá certa, Sibeli. Primeiro a família, depois o trabalho. Então é muito legal isso. que fofinhos. Eu também gostaria de acrescentar em relação a isso. Eu acho que tem que ter uma pessoa, tem que ser uma pessoa que tem um perfil mais inato, um perfil de personalidade psicológico forte. Porque se a pessoa tem um psicológico fraco, eu acho que não consegue ultrapassar isso facilmente. Depois chega várias coisas, como ansiedade, depois pode vir depressão, por outras causas, talvez exteriores ou de outras maneiras. E eu acho isso muito importante. Algumas vezes temos ter um psicológico forte para conseguir ultrapassar isso. Concordas com isso também? Com certeza, com certeza. Na verdade, isso a gente pode construir, né? Existem algumas técnicas que a gente pode aplicar, né, nessa transição aí, que a gente consegue construir esse perfil psicológico um pouco mais forte, porque você vai se blindar das situações que vão acontecer, né? Então, a gente acaba conseguindo contornar essa situação aí a partir do momento que você constrói, que você define ali as estratégias para você chegar ao teu objetivo. Sibeli é uma mulher guerreira, orgulho da minha mulher. Olha, Ah, ah, enfim. marido, tá aqui do meu lado a produção. Até produção. Continuando, eu queria saber como podemos blindar a gente dessas coisas externas? Tem uma dica, alguma coisa assim? Então, é planejar, na verdade, né, essa transição. Identificar o que pode te atrapalhar, você ter certeza do que você quer, do que você busca. Todos esses pontos, eles são cruciais e fundamentais para que você não caia de repente, não desista no meio do caminho, né? Então você precisa ter essa clareza. O que eu busco é o que eu quero mesmo. E daí você precisa ter desenvolver esse trabalho, desenvolver essas estratégias, criar estratégias que vão te ajudar a blindar, né, essa possibilidade aí de parar no meio do caminho, de desistir. É basicamente isso. Na verdade, estão aqui falando. Também temos que falar que a gente. Essa mentoria também foi muito boa, abre portas e várias coisas que a gente aprendeu, pelo menos para mim, foram importantes para tanto para o crescimento pessoal como psicológico, de todas as maneiras. Eu acho que foi muito importante. E também foi por ela que a gente fez o grupo Mestres da Mente e agora estamos também conversando. Depois, pronto, rolou tudo o que já aconteceu. E estamos agora com essa guerreira aqui, e estamos aqui conversando com ela, graças a isso também. E eu estou muito agradecida por isso, por ter acontecido essa mentoria e por estarmos todos juntos e pronto, conhecer tanta gente legal e muito queridas. Fiquei muito Com feliz. certeza. Essa mentoria proposta aí pelo Jacob e o Joel, né? Presentes, né? São presentes que a vida nos dá, né? E assim, foi por meio dela. Na verdade, eu cheguei a ela por quê? Porque eu estou dentro desse processo de transição, eu optei por trabalhar no mercado financeiro. E mercado financeiro, para que a gente tenha sucesso nesse mercado, um ponto muito importante e relevante a ser trabalhado é a mentalidade. Por quê? Porque você precisa tomar decisões importantes, você precisa ter certeza em relação às decisões que você irá tomar.
Então, você tem que ter um equilíbrio das emoções para que você tenha esse processo de tomada de decisão muito tranquilo. E aí, na busca por estruturar melhor esse ponto, né, que é o mindset, mentalidade, eu encontrei a mentoria aí do Joel e do Jacob. E, gente, olha, fantástico. Tem sido fantástico os aprendizados, não só no campo mental, mas no campo para a vida toda, né? E por meio dessa mentoria a gente teve a possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que estão alinhadas ali no mesmo propósito. Então, está sendo algo fantástico e é muito importante a gente investir em conhecimento dentro desse processo, né, de construção de carreira, investir em conhecimento, investir no autoconhecimento, e é isso que vai trazer os resultados que a gente precisa. É muito importante a gente ter essa clareza também, que investir na gente, investir em conhecimento é necessário. Justamente. Agora eu queria falar um pouco sobre qual é a importância do negócio, ter um negócio na internet. Eu acho que é muito essencial e que agora, até agora, sempre foi. Para poder alavancar, sempre precisava ter um negócio na internet. Mas agora ainda muito mais por causa que estamos em quarentena. Que agora, principalmente, agora as pessoas estão sendo meio obrigadas a ter usar o meio, a internet, para divulgar o nosso negócio, o negócio de cada um. Quer comentar alguma coisa relacionada a isso? Você acha que é importante? Como que Na é? verdade, a internet já é um mundo de possibilidades, sempre foi, né? Um mundo de possibilidades. É um mercado ali, é como se fosse um mercadinho, uma feira ali onde você pode vender seu produto, você pode se expor. É um mercado do mundo, você pode vender para o mundo todo, né? Dependendo do que você faz. E assim, as pessoas, elas não tinham tido essa noção ainda, que a internet é esse mundo de possibilidades. E aí, o que que acontece? Olha aí, mais uma coisa positiva da quarentena, né, gente? As pessoas enxergaram que os negócios, eles estão se transformando e que a internet, ela é uma possibilidade para você se destacar, para você vender o seu produto. Então, é algo que veio, né, para ficar, é uma realidade e só tem crescido a cada dia. Tanto é que dentro da minha área de atuação, na área que eu estou transitando, né, no mercado financeiro, as ações das empresas de tecnologia são as que mais tiveram valorização. Eu creio aí que nos próximos tempos elas vão se estabilizar, o crescimento, a valorização não vai ser tão grande, mas vai se manter, porque teve todo esse boom aí, né, da pandemia. Mas é algo que veio para ficar. Travou. Preocupação e esse cuidado de estar aparecendo ali no mercadinho da internet. Ter a nossa lojinha ali no mercadinho da internet. Mais ou menos isso. Eu queria também acrescentar que algumas vezes a gente muda de carreira, porque eu quis mencionar isso, que agora a gente está meio que mudando de carreira, ou praticamente algumas pessoas estão fazendo uma carreira nova relacionada à internet e estão construindo relacionados a isso. E eu acho que não só alavanca, mas também pode ter uma mudança radical na sua vida e agora consegue trabalhar por resultado se utilizar mais a internet. Eu acho que isso é um ótimo meio. Temos saber, algumas pessoas dizem que é mal o meio, algumas da internet, que influencia mal, mas tem as qualidades boas e qualidades ruins. Exatamente, com certeza. Com certeza. Bem, então quais foram as maiores dificuldades quando se transitou e quais os maiores medos antes de o fazer? As maiores dificuldades, na verdade, as dúvidas, né? As dúvidas, Sim, com incertezas. as dúvidas, incertezas psicológicos, mas Aham. As dificuldades, na verdade, foi um pouco de medo, né? Por quê? Porque existe uma teoria que diz que
para que a gente fique bom em alguma coisa, você tem que praticar aquilo ali pelo menos, no mínimo, 6.000 horas. Você tem que ter ali uma prática de pelo menos 6.000 horas, né? Já ouvi falar disso. Continua. Então, e para mim, essa carreira aí que eu busco tem que ser bom, tem que ser de fato bom para que tenha sucesso, né? Senão você pode perder dinheiro, você pode, se você não tiver ali trabalhar muito bem estratégia, gestão de risco, mindset, você de fato vai perder dinheiro. Então, as minhas dúvidas, dúvidas do tempo que eu levaria para construir, para ser boa nisso, foram relevantes. E onde buscar conhecimento, como fazer essa transição de uma forma equilibrada, de uma forma que eu tivesse sucesso, uma forma tranquila, né? Então, essas foram as principais dificuldades. Ok. E você, antes de mudar a profissão, pensou o que os outros iam perguntar, pensar sobre em relação a ti? Eu pensei no seguinte sentido. Eu pensei assim, olha, eu tenho que ter certeza do que eu quero. Por quê? Porque se alguém me questionar, eu não posso eu não posso ter dúvidas. Eu não posso ter dúvidas em relação àquilo. Por quê? Porque essas dúvidas, esses questionamentos, às vezes eles podem me influenciar a prosseguir ali ou não, né? Eu posso, esses questionamentos, as pessoas me colocarem diante da parede e falar assim, não, mas você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você vai conseguir viver disso? Você vai fazer, né? Então, eu me preocupei nesse sentido, de ter a certeza de que aquilo era realmente o que eu queria e que se quando alguém me questionasse, eu estivesse tranquila para que aqueles comentários não me impactassem. Nossa, isso é importante. É um ponto bem importante. Agora, eu gostaria que a gente já começasse, já talvez, já a falar algumas dicas, né? Para falar sobre em relação a isso. Como é que e uma pergunta que também vai levar a isso. O que é Sim. necessário para realizar uma transição de carreira? Então, dentro desse processo de transição de carreira, é muito importante a gente identificar alguns pontos. E aí entram algumas perguntas que são cruciais. Por exemplo, você, hoje, né, em relação ao trabalho atual, o trabalho, sua empresa atual que você tem, como você se sente? Você sente que você tem propósito naquilo que você faz? Você sente que o seu trabalho ele te traz alegria, ele te traz realização? Se é aquela pessoa que não vê a hora do final de semana chegar, que você não tem energia no seu trabalho, você fica tá sempre cansado, você o teu trabalho não te energiza. Então, se isso de fato, se essas respostas, se você vê que essas respostas elas vão mais para o lado negativo, aí talvez seja a hora de pensar em aí uma mudança de carreira. Por quê? Porque é muito importante a gente ter realização naquilo que a gente faz, a gente ter propósito, é algo que atenda às suas expectativas em relação à qualidade de vida. Tudo isso tem que ser pontuado, você tem que ter clareza em relação a isso. Então, pô, identifiquei que o meu trabalho não é algo que me realiza, não é algo que me traz energia, não é algo que está alinhado ao que eu quero para minha vida. Então, gente, é hora de mudar de carreira, tá? E aí, nesse processo, o que é importante, né? Você buscar o que você quer de verdade. Tá, mas tem alguém aí que tem alguma pergunta em relação a esse processo de identificar se realmente quer ou não mudar de carreira, se é o momento ou não? Se alguém tiver alguma Bem, pergunta. sim, falem aí. Eu queria só mencionar uma coisa. Algumas vezes são mencionados pelas coisas externas. E por isso que algumas vezes a gente nem se pergunta por que a gente está nessa profissão.
A gente só vai seguindo a manada, entre aspas, vão seguindo as pessoas e depois resulta no que a gente quer. A gente tá ali, mas a gente, algumas vezes não é realmente o que a gente gostaria de estar. Não é alavancado, o que a gente gostaria de fazer e etc. Eu acho que isso é uma coisa muito crucial. Gosto de ver a segunda-feira chegar, mas não foi sempre assim. Tô colocando meu celular para carregar aqui, porque tá acabando a Agora bateria. funcionou. Ai, agora vai. Eu acho que eu vou ter Agora que. vai. Deixa eu ver, tá? Deixa eu ver aqui. Enquanto ela tá mudando, eu vou mostrar meu vocal. Não, não vou não. Continua. Ai, Helena, tá. Gente, é minha primeira live, tá? Então eu não tenho prática do negócio aqui ainda. Estou apanhando aqui, o celular Depois, tá me. depois vou melhorando. Volta isso pra mim, fazendo favor. Ó, produção, pedir suporte aqui da produção. Relax. Falaram. Tá tudo certo. Ai, Tá indo bem. bom, prontinho. Vamos lá, Helena, o que que é que você tinha? Vamos lá continuar com as dicas para transição não é dicas, é tipo, como saber se estamos na carreira certa ou não. Pronto. Ah, Continuando. então, aí é um processo muito particular. Por quê? Você identificou, você tem certeza que você não quer permanecer ali naquela carreira, aquilo não te satisfaz, não te traz realização? Aí é um momento de você fazer uma viagem, gente. É bem isso mesmo, é uma viagem, tá? Você vai lá, voltar lá no seu tempo de infância, vai tentar identificar os seus dons, talentos naturais, o que você gostava mais de fazer quando era criança, no que você se destacava, quais eram as coisas que você tinha maior sucesso, a sua professora, as matérias que você gostava, que você tinha mais sucesso. O que que a sua professora falava? Falava assim, olha, você gosta disso, olha, você se destaca nisso. Então você tem que tentar filtrar também essa parte dos dons e talentos naturais, tá? E também uma coisa que é bem interessante, normalmente as pessoas elas têm assuntos que elas tratam com facilidade, que elas falam com desenvoltura, que é algo que elas gostam de estar falando, né? Então, tudo isso pode te ajudar nesse processo para identificação do que te preenche, o que que é algo legal para você, né? E aí, você tem que buscar também pensar o que que você gosta de fazer, o que que te traz satisfação, e ali aliar tudo isso, né? Dons e talentos naturais, aquilo que você fala bastante, o que está no seu coração. É um conjunto de coisas que você tem que ter para identificar o que de fato você vai fazer que está aliado àquilo que você gosta, tá? Então, tem essas duas etapas. Primeiro, identificar se o seu trabalho não te traz propósito. A segunda coisa, identificar o que que você gosta de fazer, os seus dons, talentos. E depois, você ter clareza do ponto que você está e do ponto que você quer chegar. E qual trabalho, onde você está trabalhando, o que que você está fazendo e aonde você busca chegar, a nova carreira, né? Então, tendo clareza em relação a essas situações, aí você vai trabalhar para desenvolver o seu projeto, para você chegar nessa nova carreira. Então, o que que é importante você colocar aí dentro desse projeto? Quem você precisa definir quem que vai te ajudar, com quem que você vai falar, o que que você precisa estar construindo para chegar nessa nova carreira, né? Como você vai dividir o seu tempo hoje entre o trabalho atual e a nova carreira que você pretende. Isso é muito importante também, porque você precisa
precisa ter um equilíbrio entre as partes, né? Você precisa se dedicar na construção dessa nova carreira, mas também você tem o seu antigo trabalho ainda, que é de onde você vai tirar ali o seu dinheiro para manter suas despesas mensais e tal. Então, é muito importante essa construção. E aí, você precisa ter essa programação, né? A programação do que você vai fazer em relação ao tempo, onde você vai investir, onde você vai investir o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. Você vai comprar mentorias, você vai comprar livros, você vai fazer treinamento. Quem que vai te treinar para você ter sucesso naquilo que você busca? Então é necessário estruturar tudo isso, tá? Alguma pergunta? Não? Eu não tô vendo aqui os comentários. Ah, estão dizendo Eu que não? está saindo muito bem. Ah, Não se obrigada. preocupe. Obrigada. Então, e aí também, gente, nesse processo que a gente comentou lá sobre as pressões psicológicas, né? Para você dar uma minimizada nessa questão aí, é importante que você tenha o controle dos seus gastos, que você tem um planejamento de quanto você vai precisar por mês ali para se manter pelo período até que essa nova carreira consiga te remunerar. Então, você precisa ter tudo isso anotado, tudo isso dentro de um projeto. É como se fosse um projeto mesmo para você aplicar, tá? Que você precisa aplicar. Se você quer construir aquilo ali, é um projeto que você tem que construir. Então, aí você vai definir, dentro dessa parte financeira, você pode estruturar, você pode olhar o seu orçamento financeiro e verificar ali quais as despesas que eu posso cortar, o que, que de fato é essencial, o que, que não é essencial, quanto de dinheiro eu preciso para me manter mensalmente, qual a reserva, é importante também ter uma reserva, né, financeira para você se manter durante esse período aí de transição, porque às vezes você vai estar se dedicando a essa nova construção, construção da sua nova carreira, vai deixar um pouco de lado o seu trabalho, sua empresa e, a, e as coisas vão se desequilibrando, né? Porque se você tá tirando daqui para construir aqui, você vai ter uma redução também nos recursos que você vai estar tirando daquela outra parte. Então tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio financeiro é muito importante para que você não desista, tá? E, e aí, gente, também estar preparado pelo que vem pela frente, tá? Porque é mudança, é transformação. Mudança, transformação gera dúvidas, gera incertezas, e a gente tem que estar preparado para isso. Então a gente tem que ter certeza do que a gente quer mesmo, tá? E você precisa se preparar em que sentido? No sentido de identificar qual que é o conhecimento mínimo necessário que você precisa ter para você sair daqui e vir para cá. Então tem que ser é uma balança. Aí você vai construindo aqui e deixando aqui. Então aos poucos você vai eliminar aqui e conseguir aqui. Então, aí é importante também, nesse processo, você definir quem pode te ajudar. É importante que você abra para uma pessoa o seu projeto. Você conte sobre o seu projeto de transição de carreira para uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que tenha a mesma mentalidade sua, porque essa pessoa ela vai te apoiar no momento que você pensar em desistir, no momento que você tiver dúvidas, essa pessoa ela vai te dar um suporte necessário ali para que você prossiga, né, a jornada. Então, e é muito importante também você definir as pessoas que podem te atrapalhar. Aí lembra lá no comecinho da nossa conversa que a Helena me perguntou sobre a opinião das pessoas? Aqui entra, é um ponto muito importante. A gente precisa ter essa clareza de que as pessoas vão nos questionar,
que as pessoas vão perguntar, se aquilo realmente é algo que a gente quer, se aquilo realmente vai ter retorno para a gente ou não. Então a gente precisa se blindar em relação a essas questões para que isso não nos tire do nosso foco, do nosso objetivo central, que é a transição de carreira, né? E E também eu já falei, né, que é importantíssimo, importantíssimo ter o acompanhamento ali de alguém da área, se você está transitando, no meu caso mesmo, né, que eu estou transitando mercado financeiro. Então, eu escolhi mentores, eu contratei mentoria, comprei livros, estou estudando, e é muito importante a gente ter esse apoio, esse suporte, esse amparo, né, para que a gente tenha sucesso mesmo naquilo que a gente busca. Aí, depois. Travou. Sibeli, tá travando. Travou essa parte. Fala, fala. Travou? Travou, mas continua, continua. Ah, sim, então. A internet aqui tá péssima desde ontem. Móvel, Wi-Fi tá péssima. Então, aí, gente, seria basicamente isso, tá? Então, só recapitulando aqui as etapas primordiais aí nesse processo de mudança de carreira. Então, seria identificar se o seu trabalho te traz propósito, se ele te entrega aquilo que você quer, se ele te entrega a qualidade de vida, se ele te entrega os recursos necessários que você quer para ter uma boa vida. Depois que você identificou, falou, pô, não é isso que eu quero para minha vida, eu não gosto do que eu faço, vou mudar de carreira. Aí você tem que fazer uma busca e entender o que de fato te realiza, o que de fato você gosta de fazer. Depois disso, aí você tem que botar a mão na massa, estruturar seu projeto. E esse estruturar o seu projeto é definir o que você vai fazer, definir quem vai te ajudar nesse processo de construção, qual o recurso necessário que você vai precisar para se manter até essa nova carreira ser consolidada. Então, é tudo isso, é basicamente isso. E depois, gente, depois que essa relação aqui fez aqui, ó, é só abandonar a carreira antiga e ser feliz. É isso aí. Nossa, hoje a live tá sendo muito séria. Gente, hoje a live, quando a gente começou de carreira, a gente já começou assim, entendeu? Isso aqui é coisa séria, viu? Que a gente depois muda a vida toda depois com a carreira. Sei que a gente podia ter. A gente tá sendo muito sério, mas é uma coisa assim, porque a gente algumas vezes fica muito inseguro em relação a isso. Mas algumas vezes a insegurança não ajuda em nada. E teve várias pessoas com sucesso que tiveram que ultrapassar muito mais coisa que talvez várias pessoas com sucesso terminaram. Como assim, Helena? Bem, então, eu já ouvi várias histórias que, por exemplo, que teve uma pessoa de sucesso de Hollywood, que agora eu esqueci o nome. Ele fez ele tava com um propósito. Ele queria ser, ator. Ele queria ser muito ator. E era isso que ele queria ser. Por isso ele começou a fazer roteiros, começou a fazer muitos roteiros. Depois que ele começou a fazer muitos roteiros, ele conseguiu ver uma coisa que ele não conseguiu parar de, ele deu uma ideia, assim, deu um bloqueio. E ele estava já há muito tempo querendo ser ator e indo em vários lugares. E quando foi lá, mas todas as empresas tinham dito não para ele. Tinham dito que não queriam. E por isso, mesmo assim, ele continuou naquilo, foi buscando sempre. Eles diziam muito, muito não pra ele. Não que ele não soubesse muito atuar, era mais por causa da cara dele. Porque ele tinha um probleminha assim do olho, que ele parecia muito bravo, entendeu? Mas não, e depois ele viu uma parte assim que era uma luta de boxe. Depois, se lembrarem do nome, se agora verem uma coisa assim, que ele na verdade era tipo, tava batendo. Sylvester Stallone? É o Stallone? É Stallone, exatamente, pronto. E depois tava batendo, tipo, sempre tava batendo a luta, mas o outro sempre continuava em pé.
mesmo tendo todas as diversidades. E depois, isso foi uma coisa que ele começou depois a fazer, tanto fez a história toda, e depois depois teve uma pessoa que quis aquilo e estava disposto a pagar. Mas ele falou assim, eu só vendo se eu for o protagonista principal. E eles disseram, não, 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 não. Não, não pode ser. Então, e mesmo assim deram muito dinheiro pra ele, mas ele mesmo assim não aceitou. Ele queria, ele tava com o objetivo, ele queria ser ator. Depois falaram pra ele que depois aceitaram, mesmo com o preço inicial, que já tinha subido muito o preço que eles estavam oferecendo, só por ter, sem ter ele. Porque Sim. eles achavam que tinha alguma coisa, só que eles achavam que não ia dar sucesso. Mas deu muito sucesso. E eles, na verdade, nem iam pagar o autor. Eles só, tipo, quer dizer, eu falei que receberam o anterior, não. Mas, peraí só um pouquinho. Eles aceitaram, mas eles não pagaram muito não pagaram nada, praticamente. Só pagaram o que ia ser o suposto da pessoa ter ganhado por ser ator, mas ele não ia receber nada, entendeu? Quase. Só ia receber um pouquinho, que é normalmente o que eles recebem, doutor, que é tipo a porcentagem de como o filme vendeu, entendeu? Sim. E se o vídeo praticamente podia ser nada se não faturasse muita coisa. Ok. E aquilo faturou, olha, foi lá em cima, faturou muito. Por isso ele ficou, tipo, ganhou muito dinheiro. E se ele vendesse, só ia receber aquele dinheiro que ele tinha vendido. Mas ele recebeu muito mais, porque era realmente o que ele queria e deu sucesso naquilo. E algumas vezes desiste de mudança de carreira, porque ele estava fazendo muitas profissões para poder se estabilizar. Mesmo assim, não estava conseguindo. Sim. Tanto, por exemplo, ele trabalhava no zoo para cuidar de outras coisas. Ele fazia muita coisa para poder se estabilizar. E que foi uma coisa, depois ele com certeza conseguiu alavancar a vida dele por estar assim. Ele até vendeu o cão, até vendeu o cão dele. Ele vendeu o cão por um preço muito mínimo, porque ele precisava de dinheiro, porque ele tinha filhos, estava ali com a esposa. Ele comprou o cão de volta, não comprou? Comprou o pão de volta, exatamente. Comprou o pão de volta depois que conseguiu ter sucesso. E pagou Sim. muito mais pelo cão do que tinha antes vendido. Que era uma semana depois ele disse, ah, não, não quero vender porque eu já consegui agora ficar com afeto do cão. Já estamos bem, entendeu? Só que, mesmo assim, isso é umas dicas que algumas vezes a gente está indeciso, mas se a gente procurar exatamente o que a gente quer, e não ligar para os fatores externos, com certeza vamos conseguir muito mais sucesso do que continuar na nossa monotonia e o que os outros fazem. Porque ao fazer o que é diferente, é que conseguimos resultado. Pode ser mais difícil? Pode. Vai ter mais dificuldade? Claro que sim. Mas com certeza, se empreender, se mudar, pode ser muito melhor do que continuar na sua posição que exatamente agora. E ela falou muitas dicas muito importantes que eu achei muito interessante, porque algumas vezes a gente temos que saber exatamente quem temos que perguntar, exatamente quem é que temos que continuar a falar. Isso é uma das coisas muito importantes, porque não adianta perguntar várias perguntas, mas a pessoa não souber, ou nem está experiente, ou nem teve resultado. Algumas vezes a gente recebe opiniões alheias de outras pessoas ao nosso redor, que dão opinião, falam o que elas acham, mas algumas vezes não é isso que a gente está procurando, porque ela não teve resultado daquilo. Porque a gente está perguntando coisas para pessoa que não tem resultado. Por isso que algumas vezes eu chamo pessoas para falar exatamente desse assunto, porque eu não sou fluente. As outras pessoas, elas já passaram por isso. Eu não dá para outra falar sobre transição de carreira, sendo que eu nunca transitei de carreira. Talvez esteja transitando agora de estudante para, sei lá, Instagrammer, sei lá, não sei. Mas isso é uma coisa que faz parte, entendeu? Mudança é uma coisa boa. A gente estamos. A nossa mente, todas as nossas coisas ao redor dizem mais ou menos assim: não, não vai dar certo, não vai conseguir. As outras pessoas ficam, como ela já falou, tudo mental, exatamente. Mas a gente pode conseguir, a gente pode conseguir. O que a gente pode. Uma pergunta muito importante, que eu acho interessantíssima, que é algumas vezes a gente
tá indeciso, a gente não sabe, mas a gente pergunta assim, o que que pode pior acontecer comigo? O que que pode... Se a gente realmente quer alguma coisa, a gente vai até o fim, entendeu? Mesmo até o fim. Não interessa o resto. Não interessa. Se a gente quer aquilo, a gente faz. Até pode morrer, mas se não fizer aquilo, mesmo se estiver pobre, prefiro é melhor fazer o que que a gente gosta do que ficar vivendo uma vida de mentira, de fazer o que que a gente não gosta, toda segunda-feira, toda semana ser um sacrilégio, tá odiando tudo que tá passando. Mas tem que encontrar. Se a gente tá acontecendo isso com vocês, pensem assim. Pera, eu não tô gostando disso, como ela falou. Temos que identificar se traz propósito ao trabalho, com certeza. Depois, identificar o que que a gente realmente é bom, que é o propósito, praticamente, o que que a gente gosta. Porque primeiro é identificar se a gente tá aquilo ali é realmente o que a gente quer. Depois eu fico olhar pra gente e ver, é isso que eu quero? Nossa, me identifico com isso. Tá bem, ok. Então, por último, é clareza. É só continuar sempre fazendo, ter mais clareza para que seja blindado, como ela falou, que eu só tô dando meio uma repost, tudo que eu absorvi agora, e tá dando uns feedbacks que eu acho relacionados a isso. Acho ótimo um exemplo. Não sei qual é o exemplo, mas obrigada. O filme Mad Max também passou por essa situação. Por exemplo, não, é que não é só esse. Eu já ouvi muitas outras histórias que várias pessoas que agora têm sucesso são atrizes, que eu já ouvi várias histórias dessas, que ninguém aceitava. E depois quando aceitou, depois ele conseguiu evoluir. E eu, tanto, acho que sabe a Gisele Bündchen, também está no Óbvio que Ignoramos, está no livro. Então, é muito interessante. Quantos nãos, né? Ela teve. Quantos não? Ela foi em todos os lugares. Hã? Foi em cada agência mais de 2 vezes para ver se conseguia. E por quê? Porque a mentalidade das pessoas de lá eram diferentes do que a mentalidade, o que ela estava oferecendo naquela altura. Eram umas garotas desnutridas e ela tinha um corpo mais definido, entendeu? Mas ela fez, depois que conseguiu, foi mais aceita o que ela estava proporcionando. Não é a gente que tem que se adequar aos outros. Os outros têm que se adequar a nós. Exatamente. Eu acho muito importante, Helena, a gente escutar que está aqui no coração. Porque quando você vive aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que te dá propósito, aquilo que te traz realização, você tem a energia necessária. Mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham os problemas, você tem tudo que você precisa para sair daquela situação difícil e para caminhar rumo ao seu propósito, ao seu objetivo. Então, gente, é extremamente importante essa clareza do que você gosta, o que está aqui dentro do seu coração. Se você fizer isso, você não vai desistir nunca. Não tem como ganhar de quem não desiste nunca. É impossível. Exatamente. Se uma pessoa realmente quer alguma coisa. Desculpa. A produção tá aqui. O que tu quer, produção? Eu já amo essas duas, viu? Tirei um print, gente, e mandem pra mim depois. Tá. Ou tento tirar um print. Não sei. Mãe, o que você quer? Tá bem. Ok. Quero um minuto de fama, por favor. Um minuto de fama. Tirou o print? Tiraram o print. Obrigada. Depois mandem. A outra parte, a minha produção aqui não quis aparecer. Mas ele apareceu já no início. Ah, é verdade. É verdade, minha Mas produção. não fiz selfie. Não fez selfie, amor? Não deu print, não. Não, deixa. Apareceu só um pouquinho, mas deu pra ver. Então, gostavam que a gente esclarecesse alguma coisa. Se quiser perguntar, seja agora. Ou depois, talvez, também abrimos uma caixinha de perguntas. Também tem lá. Qualquer dúvida, a gente vai conversar uma com a outra, ou a gente já responde. E está mesmo a acabar. Nossa, 1 hora correu muito rápido. Vocês não têm noção. Já vai acabar daqui a 20 segundos. Por isso, eu quero muito agradecer por ter aparecido. Obrigado por ser minha fã. Eu tô muito feliz que vocês estão gostando do meu conteúdo também.
Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade, Helena, e o que eu tenho a te dizer é que para você seguir, né? Você